Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da belíssima obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Você está nas redes da caridade. Por favor, auxilie, junte-se à família do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. Então está aí no Instagram, no Twitter, no Facebook. Você pode colaborar e principalmente dar a sua opinião sobre o tópico em questão. Nós estamos estudando as reflexões trazidas pelo benfeitor Emmanuel sobre sociologia. Hoje a bancada completa, os dedicados irmãos, à minha direita, Orígenes Caetano, à minha esquerda, José Nilson e Wilson Trindade, juntos e com você, refletindo com Emmanuel sobre sociologia. Então, boa noite a todos. Vamos dar sequência, às atividades. Estamos na questão 56. Então, você pega o seu livro aí, O Consolador, e vamos ler a questão 56. O Emmanuel, o Espírito Emmanuel, está falando sobre sociologia, tá bom? Então, vamos ficar bem atentos aí para ver o que ele pode nos informar sobre essa questão social. E aí ele faz uma pergunta assim: pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? Olha só que pergunta interessante. Pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? Vamos ver o que ele nos diz. A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará de espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. E aí ele continua: nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação, nas lutas planetárias, uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. Olha que bacana, né? Então vamos refletir sobre essa questão. Eu vou convidar aqui os nossos amigos aí para poder cada um dar um pouquinho uma opinião sobre esse assunto aí, na questão de igualdade absoluta, que às vezes em termos políticos, que nem ele fala assim, a gente deseja impor uma igualdade absoluta, e ele fala que isso é impossível por conta que cada um de nós tem a nossa individualidade, e nós estamos dentro de um processo evolutivo. Então o mérito é o esforço pessoal de cada um, e cada um vai desenvolver os seus sentimentos, a sua inteligência, e cada um tem um tempo certo, Então alguém querer fazer com que isso se torne igual é um grande erro, porque a gente deve permitir, dentro das possibilidades de cada um de crescimento, a sua espontaneidade, a sua forma de crescimento, sem querer uma imposição social, Pelo menos é isso que eu estou entendendo. O senhor quer falar alguma coisa? Olha, o assunto que o Emmanuel traz é um assunto da época nossa agora, você vê, porque algumas doutrinas materialistas tentaram impor isto. Eu não diria que o comunismo, o socialismo comunista tentou impor, mas nós tivemos assim outros os fascistas, que tentaram impor isto. Mas claro que não vai dar certo, porque esse espírito é como o Emmanuel chama a atenção. A igualdade foi permitida por Deus, uma igualdade de aquisição que com o esforço de cada um vai ter. Todos vão ter direito a fazer isto, mas é um esforço individual.
Então esse espírito, por mais que ele vai evoluindo, ele vai ter diferença entre um outro, um que já adquiriu mais conquista do que o outro, às vezes mais saber, seja na esfera moral, na esfera intelectual, mas vai haver diferenças. Aí as pessoas querem impor. Lógico que isso não dá certo, nem mesmo impor condições, às vezes, mínimas para a sociedade não dá certo. Às vezes o camarada quer impor uma condição ditatorial, diz a todo mundo tem direito igual. Como tem uma visão material, o que é que o comunismo fez durante um bom tempo? Agora, graças a Deus, não faz mais. Mas não ser país comunista forte, a gente não conhece a Coreia do Norte, como é que faz, porque é um comunismo muito fechado. Mas, por exemplo, o comunismo matava os autistas, os síndrome de Down. Na Rússia, no passado, não tinha síndrome de Down, porque eles achavam que eles não iam ser produtivos para o Estado. Aí o Estado estava crente que estava fazendo uma coisa boa, mas na realidade é pensamento ditatorial dos mestres. Você vê durante muito tempo na China, agora que está mudando, e no Vietnã, era para ter só um filho, e eles andaram matando crianças femininas, nascia a menina e matava a menina. Hoje começa a criar um deslocamento terrível. Por exemplo, na China começa a ter mais homens do que mulheres. E aí que tinha, porque tem um equilíbrio. Como é um país de mais de 1 bilhão de pessoas, tendo esse desequilíbrio, que a natureza mantém um equilíbrio. Você cria esse desequilíbrio, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter mais violência sexual nessa parte, não tem como não ser. Vai ter mais homem, vai ter companheiro querendo tomar a mulher do outro, talvez vai ter violência sexual mais forte, e vai também desenvolver mais o homossexualismo. É natural que isso aconteça. Então, quando o homem quer fazer essas mudanças com a visão materialista, sem trazer Deus para a discussão, ele corre o risco disso. E na hora que trouxer Deus, vai dizer, mas Deus dá igualdade de oportunidade a todos os espíritos. No outro, diz, o Kardec pergunta aos espíritos, diz, nasce simples e ignorante e vai evoluir com o correr do tempo. Mas essa evolução, como ele fala, individual. Lógico que o individual vai refletir no coletivo, que vai no individual, mas o individual é que vai prevalecer. Então, quem quer impor essa ideia de igualdade social com a visão materialista, já está fadado a perder. A partida já está perdendo. Igual o tipo que vai entrar em campo e o cara diz, já perdeu. Vai jogar o Santos e Jabaquara. O cara diz, infelizmente o Jabaquara já perdeu a partida. Mas o Jabuca já perdeu? Já perdeu. O Santos o Jabaquara já perdeu. Pelo menos nessa fase atual já perdeu a partida. Quer falar, Wilson? Falou muito bem, deu essa definição para nós entendermos, só para exemplificar, como se num grupo de estudantes de uma mesma classe, e aí pode bem exemplificar aí o D'Alessandro, que é professor, a gente vê a diferença de desempenho nos alunos de acordo com o seu esforço próprio. Então, alguns prestam mais atenção quando o professor está falando à frente, esses mesmos às vezes se dedicam mais a estudar em casa, e aí, consequentemente, na hora que são provados através da prova, conseguem uma nota melhor em relação a outros da classe, e às vezes que a gente fala é aquela turminha que gosta de ficar no fundo, batendo papo, ou não sei ainda hoje como é o WhatsApp na classe, se é difícil esse controle. Então, em tudo na vida, de acordo com o nosso esforço próprio, com o nosso desempenho em buscar informações, o nosso desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral, todos nós temos as mesmas oportunidades, somos todos criados simples e ignorantes, e através dos esforços próprios, como o Dr. Zé Nilson falou, nós vamos nos desenvolvendo, mas cada um tem um tempo. Eu me lembrei agora aqui naquela época aí da política passada, onde todos nós, por um período, ficamos iguais financeiramente, lembra? Foi preso o dinheiro de todo mundo, então por uma época todo mundo tinha era 50 reais. 50 reais. 50 reais. Nossa, eu fiquei feliz. Desculpe eu falar assim, porque eu não tinha nada, aí eu passei a ter 50 reais. Tava. Agora, eu vi também casos, eu trabalhava em São Paulo e só, e eu atendi um paciente que era um doleiro lá, mexia com muito dinheiro. Ele teve um trauma, um choque tão grande, a partir daquele, ele não falou mais, não tinha que andar com o enfermeiro, com o motorista, levava lá para a gente fazer o atendimento, só para você ver o que gerou o problema todo, né? Mas continua aí. Foi uma oportunidade para as pessoas se desenvolverem.
Mas tem uma teoria, né? Você fala, se você der 50, vamos lá, 1000 para cada pessoa, todos iguais, daqui a um determinado tempo, alguns vão estar sem nada e outros vão estar muito bem. Que é aquela empreendedorismo, vamos falar assim, que a pessoa traz dentro de si e através das dificuldades ela consegue construir ferramentas para a sua evolução. Então alguns têm essa aptidão já mais desenvolvida, outros estão no caminho, mas todos com as mesmas oportunidades. Interessante, eu me lembrei do livro dos Espíritos, que as leis divinas são eternas, imutáveis, como o próprio Deus, né? Mas as leis humanas estão cada vez mais se aproximando das leis divinas. Então, olha só o Emmanuel em 1941 chamando a atenção essa ideia que vocês estão tendo aí, né? Que Leon Denis, o senhor José Nilson relembrou em Sociologia e Espiritismo, Leon Denis já alerta sobre esse perigo desse autoritarismo, né? Essa prepotência, onipotência, essa arrogância, né, por parte de ditadores. Então, olha só, nos alertando. E vocês podem levar até para o âmbito, podem dizer como médicos, né? Assim, quando eu lido com um gatinho, né, quem é dona de casa está vendo aí, se tem 5 gatos, sabe que cada gato tem a sua individualidade. Olha, já no reino animal, mostrando que nós somos já diferentes, né? Então, se no reino animal, olha só que bonito, já demonstra por que nós, no nosso reino hominal, queremos impor, às vezes, nossos pontos de vista para o irmão, às vezes, que ainda não tem a mesma maturidade e olhar que nós temos, né? Então, fica uma reflexão muito profunda de 1941 para pleno 2022. Porque eles falam-se muito nos direitos, né? E aí ele fala que o direito aqui que você tem é de se esforçar para você crescer. Esse é o direito que a gente tem. E a gente fica sempre querendo que os outros resolvam os nossos problemas e a gente tenha muito mais direitos de ficar mais tranquilo com essa tal da aposentadoria que inventaram pra gente, né? Essa tal da aposentadoria é terrível, porque a pessoa acha que vai pegar e vai descansar e acabou, não tem mais nenhum compromisso com a vida, né? E tá falando que não é por aí não. Bom, vamos lá para 57. Poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? Vamos lá. Sim, quando se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga da coletividade. O socialismo é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Todos os abusos, todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. Conhecemos daqui os maus dirigentes e os maus dirigidos, não como homens ricos e pobres, mas como os avarentos e revoltados. Nessas duas expressões, as criaturas operam o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial e o mecanismo do mundo requer um infinito de aptidões e de conhecimentos. Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda produção é contraproducente e toda boa tarefa é impossível. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas de seus esforços. Que os trabalhadores da direção saibam amar e que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação de Evangelho. Tá bom? Eu lembrei da parábola lá do agricultor que teve uma colheita muito boa e que ele percebe que o celeiro dele não seria suficiente para guardar tudo e ele então decide construir um celeiro muito maior para não precisar mais trabalhar a sua vida inteira, né? E assim ele começa a fazer, mas no dia seguinte ele perde a vida, né? A vida do corpo físico é levado para o mundo espiritual. E a gente vê muitas pessoas dentro da sociedade com
condições financeiras boas, outras nem tanto, mas que fazem um movimento caridoso de auxílio à comunidade que está ao seu entorno muito importante. E como ele fala aí nesse texto, ele fala sobre de nós aproveitarmos adequadamente os talentos que são colocados ao nosso caminho. É uma oportunidade muito grande de se desenvolver virtudes para uma pessoa que consegue compartilhar os seus bens materiais. Porque é dito dentro do Evangelho que as provas mais difíceis são a fortuna e a beleza. Então, quando a gente tem muita fortuna, a gente tende a querer mais e sei se é um medo que dá da gente perder, da gente compartilhar e ficar pobre, é alguma coisa no íntimo que a pessoa traz, mas é oportunidade para ela desenvolver isso. Então a gente vê pessoas na sociedade que fazem esse movimento, que é muito importante, mas como vê outras ainda que ainda estão nesse desenvolvimento dessa virtude, ainda estão mais no vício do egoísmo, do orgulho, ali do medo, né, de não compartilhar. O senhor quer falar? Ele está chamando a atenção. As pessoas querem igualdade, mas numa visão material, que ela fica muito limitada. Às vezes eles não estão apenas equivocados, mas acham que esse caminho é que vai dar igualdade. Então eu estava conversando com o Alessandro, mostrando, por exemplo, às vezes tem feministas que ela defende o aborto, mas ela não defende na maldade. Ela tem certeza, ela, no grau de evolução, que ela está fazendo o melhor para a mulher, porque ela tem uma visão material, então não traz o espírito para a discussão, não traz a ideia de Deus, e ela defende aquilo com muita garra, mas se ela soubesse o estrago que ela está fazendo para ele mesmo. Como ele diz, a beleza e a riqueza. O espírito também tem a beleza e a riqueza, mas o espírito belo é o espírito que fez uma conquista já milenares, e ele é belo. Os espíritos superiores são belos, são bonitos. Eles descrevem a luminosidade do espírito. Eu já vi eles descrevendo, por exemplo, a luminosidade do espírito muito caridoso, que diz que se apresenta com uma cor azulada linda. Eu acredito numa Madre Teresa, no São Francisco, dessas pessoas. Então ele é belo, mas é uma beleza conquistada para o espírito. Ele é a conquista dele. E riqueza, ele é rico. Ele é rico. O Chico Xavier era um homem riquíssimo. Riquíssimo. Você vê, em dinheiro, amoedado, ele não tinha nada. Mas pouca gente ajudou tanta gente igual o Chico. Inclusive os livros dele, que são milhares de instituições que vivem às custas dos livros dele. Ele ainda mantém isto. Agora, o homem mais rico do planeta nosso foi Jesus. E ele dizia, eu não tenho uma pedra para descansar na minha cabeça. E era um homem riquíssimo. Porque, na realidade, a riqueza está nessa parte espiritual. Mas quando ele tem um olhar material, ele fica tão uma doutrina social, que ele quer trazer a maioria dos socialistas, dos estudiosos do social, eles são materialistas, a maioria dos grandes, embora existem socialistas com a visão espiritual. Mas ele quer fazer em cima de imposição. As pessoas acham. Você pega, eles defendem até um número grande de políticos em várias partes do mundo. Ele acha que o Estado forte é que é o caminho. O Estado forte, ele não fala por maldade, mas não bate no que o Cristo chamava a atenção. O Cristo não chamou a atenção do Estado forte, ele chama a atenção do Espírito forte. E o Espírito forte é quem vai se harmonizando com as leis divinas. Esse é que fica forte. Então, olha o que ele chama a atenção, é o espírito que tem que ficar forte. Mas o forte não é o forte do ditador, é o forte de quem ama muito. É esse que é forte, que é o grande trabalhador. E mostra Jesus como referência para o nosso grau de compreensão aqui. Então, o espírito forte é o que mais se aproximar de Jesus, na frequência de Jesus. Se aproximar de Jesus é assim, aproximar do amor que Jesus tem, aproximar da bondade que Jesus tem, da fé que Jesus tem. É esse que tem a fortaleza. Agora, naturalmente, o espírito mais evoluído, ele automaticamente é mais social na prática cotidiana material.
Por exemplo, a Madre Teresa, o Irmã Dulce, o Chico Xavier, não defendia teses sociais. Nossa, mas quem foi mais social do que eles aqui no nosso meio? Mais social em cima do pensamento do Cristo. É esse que é esse entendimento. Então esses companheiros, eles não fazem por maldade, eles desejam um Estado forte, que ele acha que é a solução. A União Soviética teve um Estado forte e adiantou. Lá na Grécia Antiga, a Esparta era Estado forte, adiantou. Roma teve Estado forte, o Império Romano teve Estado forte. No Hitler, a Alemanha era um Estado forte. E Mussolini, lá a Itália era um Estado forte. Atualmente nós temos algumas ditaduras que é Estado forte. A Coreia do Norte é um Estado forte. A própria China é um Estado forte. Mas é caminhos? Claro que não é caminhos. Agora, o homem às vezes tenta até também ele ver depois que esse caminho não estava certo. Demora para entender, mas vão entender. Porque mais cedo ou mais tarde a sociedade vai na direção do Cristo e o Cristo aponta o socialismo melhor, que é o socialismo na prática do amor. Como ele diz, o maior é quem ama mais, quem serve mais. Olha quando ele coloca o maior quem é. Quem ama mais e quem serve mais. É quântico, não é? Quer falar, Nancy? Não, só lembrando do Nosso Lar, né? Quem tiver a oportunidade, que está nos acompanhando, leia o livro Nosso Lar, que mostra tudo isso que o senhor José Nilson falou, o socialismo na prática no mundo espiritual. O governador era aquele que mais trabalhava, atendia a todos, né? Então, as colônias espirituais já nos traz essa visão, o socialismo no sentido espiritual da palavra, e não, como Emmanuel elucida, uma visão cultural e intelectual, e aí deixa o espiritual de lado. Tá bom, podemos continuar? Vamos lá então. 58, né? 58. Reconhecendo-se o Estado como aparelhamento, de leis convencionais, é justificável a sua existência, bem como a das classes armadas que o sustentam no mundo? Vamos lá. Na situação ou condição atual do mundo, e considerando a heterogeneidade dos caracteres e das expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe, como institutos de ordem para execução das provas individuais nas contingências humanas, até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador, prescindindo então da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas, convencionais e transitórias. E aí? Então, só para voltando um pouquinho, quando o Wilson estava falando, porque quando chega a doutrina espírita é interessante, porque a primeira questão, Allan Kardec, quando ele faz o que é Deus, não existia essa pergunta na filosofia assim. Sempre se perguntou quem é Deus. E quando se pergunta quem é alguém, a gente tinha essa visão antropomórfica de Deus, imagem e semelhança do homem, como se fosse um velhinho. E o Espiritismo, ele veio modificar isso. E isso para mim assim é uma mudança fantástica, porque ele vai colocar como essa inteligência suprema do universo e como essa força organizadora, mantenedora e assim por diante, que a gente conhece pelos seus efeitos. E que a governância, ela é feita por leis absolutas, imutáveis, porque ele é perfeito, essa força é perfeita, então, e nós estamos subordinados a essas leis. O que é? Obedeça essas leis que você vai acertar a sua vida. Como somos seres ainda não tão subordinados assim, somos insubordinados pela imaturidade, nós transgredimos as leis, e como a lei ela é uma lei, você tem que obedecer. A forma, quando você transgride, você tem que voltar para essa lei e reparar um equívoco, um erro que for acometido. Então isso aí, para mim assim, é fantástico, porque eu não tenho dúvidas mais
dessa justiça absoluta, divina. Todo erro está em mim, ou todo equívoco ou imaturidade está em mim. E quem vai fazer essa maturação, esse crescimento, sou eu. Então eu não posso mais ter dúvidas em relação ao Criador, ou então essa força mantenedora do universo. Então está nas minhas mãos. Então quando eu quero estabelecer algo à força sociologicamente, quer dizer, eu tô forçando uma barra por eu ainda desacreditar nessas leis, que eu sou subordinado dessas leis, e num ato de rebeldia ou insubordinação, eu quero que os outros obedeçam essa minha vontade, que eu acho que eu já sou soberano nesse aspecto, que é o orgulho, a arrogância minha. Então, quando o Espiritismo apresenta a Deus dessa forma, ele assim modifica toda a estrutura de pensamento até então. Por isso que a genialidade do professor, ela é fantástica, porque ele mudou. Ele mudou, é que como todo conhecimento foi baseado sempre dessa forma, isso foi uma questão de crença mística, sobrenatural, então foi visto dessa forma. Esses dias eu estava vendo lá o Pondé fazendo, ele falou até sobre espiritismo, algumas coisas, mas com uma má informação. Mas no final ele falou assim: eu queria estar muito equivocado sobre tudo que eu penso, porque ele é descrente em Deus, essas coisas, né? Mostrando que no íntimo do ser nós temos essa necessidade de voltar para a casa do Pai, né? Para a nossa intimidade. Então, em termos que eu estou percebendo aqui, nessa análise ainda superficial, é que nesse aspecto sociológico, é você que vai promover esse crescimento geral. É você, né? E quando você está lá em cima, você não estabelece críticas ou imposições. Você compreende o outro como ele é, né? E a gente tem muito o hábito de querer sempre terceirizar as causas das nossas vicissitudes, dos nossos problemas, né? A gente sempre achando que o nosso problema está no outro. E isso vem bem de encontro com o que você falou. A gente precisa se entender e perceber que é através da nossa mudança, dos nossos esforços, que a gente vai conseguir melhorar. Porque a gente olha para o outro e olha, eu não sou feliz por causa sua, eu não tenho dinheiro por causa sua. Quando é um movimento que a gente deve fazer, de perceber que através dos nossos esforços a gente vai mudar isso tudo. Não vai mais culpar o outro. A gente tem que perceber que nós somos os criadores do nosso destino através de nossas escolhas, né? Através do livre-arbítrio, que a gente começa a desenvolver através desse livre-arbítrio. A gente tem a gente sabe que está sujeito à lei de ação e reação, mas a gente só quer estar sujeito à lei de ação. Quando chega a reação, a gente já não gosta muito dessa parte da lei, a gente gosta da primeira parte, como direitos e deveres. Direitos todos nós queremos ter dentro da sociedade, mas deveres, quando começam a cobrar, muita gente não gosta, torce o nariz, né? Quando chega uma multa de trânsito em casa, todos nós ficamos chateados, porque além do ponto da carteira, vai doer no bolso, né? Então, se você passou o sinal vermelho, não tem jeito, foi uma escolha sua, mas a multa vai chegar. E assim são com as nossas atitudes do dia a dia, na vida, em família, em sociedade. Se eu tiver escolhas boas, eu vou ter colheitas boas, né? Mas muitas vezes danosas, às vezes as escolhas que eu faço na minha profissão, ou no meu trabalho, no meu grupo de estudos, e às vezes eu, com atitudes ali nervosas, impulsivas, eu vou gerar reações que nem sempre vão ser agradáveis, mas que obrigatoriamente eu vou ter que colher em virtude da minha plantação, né? Eu não sei como é que está o nosso tempo aí, mas assim... Não, tempo mais. Temos mais 10 minutinhos ainda. Tem. Podemos dar uma seguida? Porque, ó, assim, tem cada pergunta interessante. Semana eu acho que é bom, viu? Porque, né, Zé Luiz? Olha, agora é a 59. Tem o Espiritismo um papel especial junto da sociologia? Na hora atual da humanidade terrestre, em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos. Olha, quando é que foi que escreveu isso? 1941. O Espiritismo é o grande iniciador da sociologia, por significar o evangelho redivivo que as religiões literalistas tentaram inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior de seus prosélitos.
restaurando os ensinos de Jesus para o homem, esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração, a doutrina consoladora dos espíritos reafirma a verdade de que a cada homem será dado de acordo com seus méritos, no esforço individual, dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem, razão pela qual representa o melhor antídoto dos venenos sociais atualmente espalhados no mundo pelas filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida, restabelecendo a verdade e a concórdia para os corações. O cara pegou pesado, né? Deu uma dica. Assim, para as ideias subversivas aí de que quem quer dominar, né? Quem quer impor aí para... É porque no início eles vêm com um convite que precisa impor, e às vezes a gente entende pelo atraso do homem. Como ele falou na pergunta anterior, a coisa dos militares, da organização. A necessidade disso há. Você chega numa colônia espiritual próximo daqui, tem seguranças. Tem segurança ainda pelo estágio evolutivo nosso aqui. A proporção que vai evoluindo, como é que você vai conhecer? Pelo próprio vestimento das pessoas. Naquela parábola que Jesus disse, como é que você está aqui na festa e não está vestido convenientemente? Então, a própria vestimenta espiritual dele mostra quem é ele. Então, ele não vai precisar usar esses tipos de segurança. Mas até mesmo nesta hora, ele diz então que Jesus manda que jogue a pessoa lá para fazer a mudança. Então, as mudanças, às vezes, impõem, por exemplo, as forças militares organizadas, é uma necessidade de um país no estágio que nós estamos. Mas, às vezes, as forças organizadas não é uma força organizada para guerra. Por exemplo, as forças militares brasileiras, por exemplo, as forças armadas, o Exército, a Marinha Aeronáutica do Brasil, é uma força que eu sempre fiquei triste quando eu vejo as pessoas querendo desmoralizar essas forças, porque nós precisamos de uma força organizada. E as forças armadas nossas não é uma força de guerra. Você vê num episódio, é comum as forças armadas aqui fazer ponte, ajeitar a estrada, fazer barragem, ela trabalha isto. É comum as forças armadas nossas aqui, foi criado cruzadas espírita bem antes do caminho. Pode ter algum militar que abuse, mas ela normalmente ela tem uma noção muito forte de disciplina e de respeito. Agora, existe país que as forças armadas é para domínio dos outros, invade os outros países, mantém, praticamente ela é uma máquina de guerra. E normalmente as Forças Armadas para ser uma força organizada, como a do Brasil. A do Brasil é espetacular, as Forças Armadas do Brasil. É que as pessoas não param, inclusive o grau de cultura deles, eles têm muito conhecimento, os nossos militares. Agora, as pessoas tentam desmoralizar, mas tentam desmoralizar com outras intenções. Então, espiritualmente, nos estágios nossos, ainda precisa ter essa organização do Estado. Por exemplo, tem que ter as leis, porque senão a pessoa vai matar. Quando o homem evoluir mais, nem vai precisar da lei para não matar, porque o cara já não vai matar. Ele não vai roubar, não é porque a lei proíbe, é que ele vai se sentir mal se roubar. É um processo normal disso, do processo de evolução. Mas essas igualdades sociais impostas numa visão materialista, todas estão fadadas a se perderem. Porque por isso que o socialismo que vai predominar no nosso planeta será o socialismo do Cristo. E o Espiritismo, ele vem trazer esse Cristo de volta. Por isso que o Espiritismo tem no seu bojo o lado social muito forte. Mas é um social ligado com Cristo. Não é o social imposto pelas sociologias materialistas. É diferente. O maior é quem ama mais. Ele vai nessa direção. Tudo bem? Vamos ler mais uma? Aí fica a última, tá bom? Então, 60. Como se deverá comportar o espírita perante a política do mundo? Olha lá, pessoal. O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais.
Essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E quando convocada a tais situações pela força das circunstâncias, então, pela força das circunstâncias, o cara ocupa lá um cargo, deve aceitá-las, mas não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espírita sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se fora a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. A missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Legal, hein? É o exemplo do Zaqueu, né? O Zaqueu, um homem rico, pode até ter uma influência política da sua época. Ao contrário, Jesus é trazer as informações de Jesus para a sua vida, se transforma nesse sociólogo, né, ou político, né, do bem, a comunidade, né? Então você vê que temos os relatos do passado, essa visão ainda, Emmanuel. No campo político a gente vê, nós tivemos aí um espírita aí, Bezerra de Menezes, que ocupou alguns cargos públicos aí, exemplo de outros, mas a exemplo do que cita Emmanuel aí no livro Consolador, ele fala que a gente não pode se deixar influenciar e o ego, né, sobressair por causa de determinado cargo político que a gente assume. Ele dá uma diretriz aí falando que se a vida caminhar, né, e levar você para talvez algum cargo assim, é importante você não se deixar levar pelo ego, que é o que a gente vê às vezes muitas pessoas bem intencionadas, que a maior parte das pessoas que estão dentro da política são bem intencionadas, mas às vezes chega em determinado ponto ali da sua trajetória e se deslumbra um pouco, talvez pelo poder, pelo status, né, pela visibilidade e também muito pelo poder financeiro que chega em suas mãos. E aí a pessoa acaba tendo algumas escolhas que vão ser complicadas lá na frente. Então ele fala, o principal fator aí para o espírita, ele traz essa comparação, é deixar a sua marca não pelo cargo ocupado, mas sim pela conduta, pela forma como ele age naquele cargo ocupado dentro da sociedade, né? Como ele falava para os apóstolos, vai pregar o evangelho, se necessário em palavras. Então, através da conduta, de como era o comportamento dos apóstolos ali, ao tentar multiplicar o evangelho, se percebia a conduta de homens de bem. E o que Kardec fala, o que é um homem de bem? É aquele que se esforça diariamente para ser melhor, para ter boas atitudes, para ser bom, ser produtivo perante a sociedade. Então, eu não vejo a política como algo ruim, falar assim, religião e política não dá para se misturar. Mas eu acho que é importante ter homens bons dentro da política para que haja uma transformação nesse panorama social que existe dentro do planeta Terra em geral. Precisa-se ter homens com uma conduta ilibada para conduzir aí as cidades, os estados, principalmente os países, né? Você vê que é difícil, porque nós temos que, de novo, o Espiritismo aponta sempre para Jesus. E Jesus, você pode ver como o maior político do planeta. Ele é o construtor da Terra, o maior político. Olha como é que ele diz para os políticos, eu vim para servir, não é para ser servido. Ele já começa dizendo que, como o Emmanuel diz aí, é o sacrifício que o político vai fazer, é uma vida de sacrifício. Um bom político é uma vida sacrificada para ele e para a família dele. Ele está lá para servir, ele vai nesta direção. Então, mas até mesmo servindo, como ele fala, ele ainda faz questão de dizer, eu ensino as coisas que o Pai quer que eu ensine. Ele ainda não está dizendo que é dele, é o que o Pai quer que ensine. Então o político, às vezes, ele quer criar uma marca para ele. E como o Emmanuel
Emmanuel aí fala, isso é tudo transitório, as coisas, o mundo é transitório. Os regimes criados pelo homem são regimes transitórios. Quantos tipos de governança foi criado e já desapareceu e é transitório. Então, o camarada precisava entender que ele precisa levar a política, tem a política real nossa e tem a política ideal, que é a política do Cristo. Então, como ele fazer se subir essa calçada? O político é para pegar as pessoas e dizer, vocês estão nesse patamar, vamos agora para este. Mas esse patamar também é provisório, porque o patamar que nós estamos vendo é lá na frente. É igual às leis. Nós temos a justiça real e a justiça ideal. A justiça ideal que é para ser seguida, mas a real você vai dando patamar. É assim que elas vão fazendo no processo de evolução. Um político que entender isso, que é provisoriamente, ele provisoriamente está no poder, aí nós temos outro entendimento. Por isso que temos que olhar o político sempre como diz Jesus, que ele fala para Pilatos, você está aí por permissão de Deus, que ele acha que ele tem poder para fazer, por permissão de Deus. Então todos os chefes de Estado teve permissão do alto, então temos que respeitá-lo por esse caminho, mas ele tem que cumprir também aquela subordinação que ele está, a determinação do alto, e não querer achar que ele é dono e fica, como temos ditadores, nós temos vários ditadores no mundo, que ele assume e nunca mais larga, é igual o rei lá, ele assume, só o filho dele vai assumindo e fica aqui o tempo todo. Nós estamos aí, o cara da Coreia do Norte, o pai dele era o chefe, agora é ele que é o chefe. Fidel Castro ele era o chefe e depois o irmão ficou sendo chefe. É esse caminho que vai na direção do Cristo. É nesse caminho que está sendo. Então, vai ficar a questão 61, tá bom, próxima. Pessoal? 61, próxima pergunta. Só vou deixar para vocês, ó. Como deveremos encarar a política do racismo? Interessante. 1941. Vamos ver o que o Emmanuel falou aqui pra gente. Você aí estuda na sua casa. Já fala para os teus amigos aí, as pessoas que do teu convívio, do escritório, do trabalho, ou da aula. Olha, vamos falar sobre racismo aqui. Vamos ter uma orientação de um cara que tem informações preciosas para a gente. Chama todo mundo, daqui 15 dias, né? A gente está junto. Daqui 15 dias estamos com o Consolador. Agora... Então, eu agradeço aos queridos irmãos de bancada, Caetano, José Nilson, Wilson, e a você que teve a oportunidade de abrir as portas da vossa casa, física e mental, e por favor, divulgue, faça como Emmanuel quando salientou que a maior caridade que podemos fazer para a doutrina dos espíritos é a divulgação. Então, você divulgando as informações e manifestando as suas opiniões nas redes sociais, estará colaborando para um mundo melhor. Grato por a sua presença, até a próxima oportunidade.